Boa noite. Começando agora mais um programa ao vivo com a redação de Ópera Mundi. Para esse programa, nós vamos contar com a presença da professora e pesquisadora de jornalismo Magali Prado. Nós vamos discutir o poder dos algoritmos nas redes sociais. Afinal, qual é a política das redes sociais? Magali Prado é pós-doutoranda do Instituto de Estudos Avançados e da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela também é mestre e doutora pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em radialismo, Magali Prado tem também desenvolvido pesquisas fundamentais para pensar fake news, redes sociais e o impacto das tecnologias na democracia. Magali Prado é autora, entre outros, de Ciberativismo e Noticiário, da mídia Torpedistas Redes Sociais, publicado pela Alta Books, e do manual Web Jornalismo, publicado pela LTC Gen. Obrigado por sua presença, Magali. É uma honra contar com você aqui. Oi, Haroldo. Eu é que agradeço o convite para conversar um pouquinho. Espero, né, que a nossa conversa seja boa. Tenho certeza que vai ser, Magali. Antes da gente começar, eu queria lembrar que esse programa é uma retribuição aos membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem é membro pagante do canal ajuda o Ópera a manter sua independência e a ampliar nossa produção jornalística. Outra forma de fortalecer nosso jornalismo é fazer uma assinatura solidária de Ópera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio. Com um pequeno valor todos os meses ou uma vez por ano, você se torna um assinante e fortalece a imprensa independente. Magali, queria começar por uma notícia recente em que o Twitter soltou uma nota admitindo, depois de uma revisão bastante detalhada de postagens, que o algoritmo da rede favorecia posições políticas de direita, ou seja, postagens que defendiam posições à direita tinham mais exposição que as da esquerda. O que acontece? A matemática tem uma preferência política, é isso? Seria engraçado que a matemática tivesse um viés, né? A matemática, ao contrário, ela é precisa, né? Ela é matemática, então ela é, né, uma tecnologia super precisa. Então, o que acontece, eu acho que eu vi essa matéria no site de vocês. Eu acho que assim, se você percebe que um assunto ele é mais polêmico, ele é mais ele tem possibilidades de viralizar, ele é mais sentimental, né? Ele tem emoção, ele tem emoções também não muito boas, tipo ódio, raiva. Se ele tiver algum tipo de sensação, ele vai viralizar mais do que os demais. Essa é uma hipótese. Uma outra hipótese é que a gente sabe que os algoritmos eles trabalham em cima também de atualidade. Então, se o assunto é atual, ele também vai para o topo, digamos assim, para o topo da timeline. Então, assim, como que as pessoas recebem esse material e replicam, né? Porque, no fundo, são as pessoas também que determinam, né, esse aumento ou diminuição de tópicos. É o teu modo de estar nas redes é que também vai alimentar o algoritmo e ele vai te devolver. É uma retroalimentação. Então, se você segue pessoas de vamos supor, no caso de direita, se você curte mais ainda, se você replica, né, você compartilha mais ainda, você vai moldando o seu perfil e você vai receber cada vez mais material daquele tópico, seja ele de direita ou de outro assunto. Então, o que vai acontecer? O seu comportamento é que vai ditar.
Se você está na rede, mas você não curte ninguém... Ixi, desculpa que está ligado aqui, vou tirar o som. Se você... Deixa eu desligar. Mais fácil o som, isso. Se você não faz nada, você só está lá observando, não reage, não tem nenhum engajamento, não interfere nas conversas, só fica ali olhando, você vai ter menos retorno algorítmico. Então, assim, vai ser sempre através do seu comportamento. E aí, o que vai acontecer? Se você reage bastante, isso me interessa, então eu vou curtir, vou mandar para todo mundo, tal. Quanto mais você se engaja, mais você vai receber material daquele mesmo esquema, daquele mesmo tópico, né, daquele mesmo assunto. Porque o que o algoritmo faz? Ele não quer deixar você irritado, ele quer deixar você confortável, né? Ele não, é uma questão meio psicológica até. Ele vai te dar coisas da sua bolha, né? Do que você prefere, suas preferências. E como é que ele sabe das suas preferências? Acho que eu estou me estendendo na resposta. Mas como é que ele sabe das suas preferências? Conforme todo o seu caminhar na rede. Como que você, o que você clica, o que você faz, quanto tempo você fica na rede, quanto tempo você fica lendo tal matéria, se você para aquela matéria, se você assiste um vídeo mais de uma vez, se você Então, mas eu reclica, acho que é legal, talvez fosse legal a gente dar um passo atrás nessa conversa, que é explicar o que é o algoritmo. Porque eu acho que pode ter muita gente aqui que não sabe. O algoritmo é uma fórmula matemática, certo? Sim, sim. Complexo. E como é que ela organiza a rede social? Porque, assim... Então, ela organiza também. Isso, vai lá. Explica para as pessoas. Então, na verdade, a gente vai falar de algoritmos atuais, né? Desse século, que ele está na internet, principalmente, nas redes sociais, mas desde a internet, por exemplo, com spam, nos motores de busca, né? É algo bem antigo já, se a gente for falar em termos de internet. Quando que começou o PageRank, acho que em 98, né? Que os criadores do Google surgiram com o PageRank, que é como que você faz o ranqueamento dos sites que vão aparecer mais à frente, mais no topo, né, na cara do Go, da página quando você pesquisa. Então, desde aquele algoritmo, que foi o primeiro, na verdade, são vários algoritmos, muitos até, mas aquele foi o primeiro que ficou mais conhecido na área, né? Lógico que não é conhecido do grande público. Mas desde esse algoritmo que vai recomendar para você o que você vai, quando você pesquisa alguma coisa, o que você vai receber de retorno, já está embutido o algoritmo a partir do seu perfil. Então, e isso vai crescendo, porque o algoritmo... Mas, assim, é uma fórmula matemática que vai contabilizando cada gesto que você faz na internet, é isso? Então, se você curte vai algo, analisando, se você compartilha, se você fica mais ou menos tempo... Exatamente, Haroldo. É assim, os algoritmos são de inteligência artificial. E o que a gente costuma dizer que seria o aprendizado de máquina. Então, conforme vai passando o tempo, ele vai te conhecendo mais. O ideal, inclusive, para quem estuda, eu que estudo algoritmo já há um tempinho, eu fico tentando enganar o algoritmo, eu fico acessando coisas que eu não quero, fico banindo coisas que eu gosto, só para ele dar um tilt nele. Mas, enfim, normalmente o que acontece? Conforme o seu uso das máquinas, aí não é só as redes sociais, mas os mensageiros instantâneos, e também quando eu falo redes sociais, não é só o Face, que todo mundo acha que é o Facebook, não, o Facebook é um dos principais, claro, é onde está todo mundo, é o que tem mais gente. Porém, qualquer rede social tem algoritmo, LinkedIn, Twitter, Instagram, todos. Então, não adianta dizer assim, eu vou sair do Facebook, do Instagram ou das redes do Zuckerberg porque eu não gosto do algoritmo. As outras também têm. Então, é uma balela você dizer que não compactua, né, com essa lógica algorítmica. Mas, então, explicando um pouquinho melhor, como é que é? Primeiro, eles coletam os dados. Eles começam a coletar os dados, e por isso que, hoje em dia, é mais fácil você ter essa governança pelo algoritmo do que antigamente, que não tinha Big Data, né, a Big Data. Antigamente eram poucos dados, mas hoje a gente tem mais facilidade para colher, capturar esses dados. Aí eles são raspados,
são mostrados em diversos clusters, né, que eles chamam, para depois direcionar conteúdo. E aí o direcionamento desse conteúdo pode ser de um publicitário, pode ser de um político, pode ser de uma empresa querendo vender alguma coisa, pode ser N coisas. Então, assim, depois que ele te coloca já lá no cluster que ele determinou, porque ele faz uma análise dos seus dados, né? O algoritmo, a partir dessa coleta, dessa captura. Ele faz análise dos dados das redes, depois ele faz essa raspagem tal de dados para determinar, e depois o que ele vai fazer? Ele vai direcionar coisas para modular o comportamento das pessoas, modular o pensamento das pessoas e fazer o que ele quer, entendeu? Colocar na sua cabeça o que ele quer. Quer perguntar alguma coisa? Eu vou continuando explicando. Não. Eu queria perguntar. Achei que você estava concluindo o raciocínio, mas eu queria. Minha pergunta é: como é que o Twitter pode. É o Twitter que escolhe as postagens de direita ou não? Porque alguém faz. A fórmula matemática não se constrói sozinha. Ainda que se use inteligência artificial e ela possa até mudar sozinha. Mas a forma dela mudar, alguém mexeu lá. E quem então, controla tudo? É uma mescla, na verdade, né? É uma mescla do humano e do não humano. Do humano, quando ele começa, você entra no Twitter e você começa a publicar. Ele vai ver, o humano vai ver, esse Haroldo não escreve nada com nada, eu vou deixar ele quieto. Não, o Haroldo escreve coisas legais, eu vou começar a colocá-lo mais... vou espalhar melhor as postagens dele, né? As tweetadas dele. Mesma coisa no LinkedIn. Se você coloca coisas interessantes, ele vai deixar suas coisas interessantes mais à vista de todo mundo. Depois dessa parte mais humana, por trás, não só depois, concomitantemente, o algoritmo ele fica reagindo o tempo todo, porque ele também está trabalhando ali os seus dados, o que você está fazendo. Vamos supor que você, no LinkedIn ou no Twitter, seja lá a rede que for, você quer ter uma boa visualização. Você precisa não só colocar conteúdos interessantes, mas você também tem que seguir pessoas, você também tem que curtir outras pessoas. Sabe aquela coisa, eu troco likes? Porque senão você vai ficar, para o algoritmo, com um comportamento meio egoísta. Se você entra lá e só fica colocando suas coisas, e não reage com ninguém, nem segue muita gente, então você já não é o cara que vai bombar, entendeu? Isso se você quiser bombar, se você quiser só divulgar suas coisas, beleza. Então, o que acontece? Tem tanto o humano quanto o algoritmo. Agora, essa coisa que você falou, dessa pesquisa, que mais à direita entrou, a gente tem outras pesquisas de comportamento nas redes, por exemplo, que a notícia, por exemplo, falsa, ela tem mais espalhabilidade. Todo mundo agora fala as palavras com, né, habilidade no final. Mas tem um espalhamento maior quando é fake news do que quando é verdade. Por que seria? Por quê? Essa que é a minha pergunta. A gente está falando porque elas são mais atrativas ou é porque as redes favorecem isso? A matemática do algoritmo, o matemático que pensou o algoritmo, está favorecendo o espalhamento de fake news. Sim, ele está favorecendo também. Mas por que ele favorece? Porque ele quer bastante gente na rede. Ele quer bastante gente replicando, bastante gente indignada, bastante gente mandando para todo mundo. Eles não querem... É que nem o jornalismo. Vamos lá, somos jornalistas, né, Haroldo? Você se lembra quando a gente entregava alguma pauta na reunião de pauta e falava, teve um acidente, assim, o nosso chefe de pauta não perguntava quantos mortos? Só 10, né? O ideal seria que fosse um monte de gente morta para poder ter bastante visualização aquela nossa reportagem. Então, é a mesma coisa, é conquistar público. Como é que eu conquisto público? Não, tudo bem, mas tem uma diferença. Tem uma diferença entre o jornalismo escolher dar a notícia do acidente que teve mais mortos em vez do que tem menos, e você publicar algo falso. Publicar e favorecer a circulação de uma notícia que teve mais mortos do que a outra que teve menos, sendo que a que teve mais é falso.
É uma coisa Sim, sim. totalmente diferente, certo? Eu sei que é totalmente diferente, foi bom você Eu acho que deixar não. bem claro isso, senão quem Hã? escutar vai achar. Você tem razão, Haroldo. Não, eu só quis dizer o cerne da coisa, sabe? Quando a coisa é mais emocional, mais sensacionalista, ela bomba mais do que um assunto menos sensacionalista, entendeu? Você colocar essa pesquisa que já tem, acho que foi 2018, 2017, por aí, acho que 2018, que saiu uma pesquisa super séria dizendo isso. Então, que as fake news tinham mais visualização do que as notícias verdadeiras. Então, toda a explicação é a notícia que te traz uma indignação, a notícia que tem um certo rancor no final, ela é uma notícia que polariza as pessoas, é uma notícia que tem uma carga de emoção muito, muito mais forte, entendeu? Então, por isso que a gente fala do sensacionalismo, né? Então, quando você coloca aquele título, né? Ou um título mais bombástico, ou a Globo não dá isso, né? Ou, então, você sabe, quando você... a notícia falsa, ela trabalha muito com esses parâmetros, entendeu? De trabalhar como cativar, né? E isso não é só do algoritmo de fake news. Quando você tinha recomendação, já era um esquema de te cativar. Eu lembro dos algoritmos de recomendação lá desde a Amazon, que você entrava para comprar um livro, inicialmente a gente comprava livros, né? Agora você compra tudo. E aí aparecia embaixo uma recomendação para você comprar outro livro que era similar ao teu gosto. Dali, desse esquema de recomendar, eles podem recomendar de tudo. Eles podem recomendar um livro que faça a sua cabeça para os interesses deles, que podem ser escusos ou não. Entendeu? Então, todo esse princípio que é, primeiro, o spam, que já faz como se fosse um espalhamento em massa, né? O spam mandava para todo mundo, o spam já começa a trabalhar a questão do disparo em massa, que hoje a gente tem os robôs que ajudam a fazer isso, né? Então, como lidar com esse espalhamento em massa com os robôs? A gente, com as nossas mãozinhas, o humano não consegue. Mesmo a gente tendo as agências de checagem, por exemplo, que fazem um trabalho maravilhoso, hercúleo, um trabalho de formiguinha, mas, ao mesmo tempo, elas não estão em todas as bolhas que receberam aquela fake news. Então, às vezes, elas não estão, inclusive, elas estão no meio de gente que até sabe que aquilo lá é fake news. Então, nem sempre adianta, meio que enxugar gelo. Porém, é importante. Tem que continuar tendo as agências de checagem, elas estão no mundo inteiro. Quer perguntar? Não, eu queria. Não, eu tô querendo perguntar bastante, Magali. E, Então, aliás, vai. queria convidar as pessoas que estão assistindo a também fazerem perguntas para a Magali, que a gente vai ler aqui quando elas chegarem. Mas existe. As redes sociais são muito diferentes entre si, certo? Mas a gente viu o Facebook favorecer a eleição do Trump. A gente está Sim. vendo o Twitter reconhecer que é de direita. Se a gente pegar o Google coloca materiais na busca que favorecem o discurso de direita. Tem um padrão nisso aí? Então, aí, assim, é preciso ter um estudo a fundo, e eu não posso, por exemplo, eu tenho suposições, eu não posso taxar, até porque os algoritmos, eles mudam o tempo todo. Se você ainda falar de algoritmo de aprendizado de máquina, que vai aprendendo com você, ele está o tempo todo mudando. O algoritmo genético, ele está sempre evoluindo. Então, o que eu falar agora pode ser uma grande bobagem. Então, o que eu posso dizer é que o que difere, por exemplo, uma notícia da direita e uma notícia da esquerda? Aí você vai ter o conteúdo embutido naquilo, porque não é, ou então até uma grande massa de gente querendo espalhar aquilo. Isso também conta, porque, por exemplo, se a esquerda está lá sossegada, sentada lá no pudim, e aí não vai fazer nada,
é uma coisa. Agora, se a direita, não, vamos lá, vamos espalhar para todo mundo. Eu estou em grupos de esquerda e direita, porque como eu trabalho fake news, eu estou em todos os grupos no WhatsApp, de todas as áreas. E o que eu mais vejo é o pessoal da direita pedindo para espalhar coisa. Olha, manda para todo mundo. Lógico que hoje a gente não pode mais mandar para um monte de gente, porque o próprio Zap ele restringiu, né? Mas aí você vai mandando de 5 em O 5. Zap E eles restringiu, mas o sim, Telegram não. Cada um tem uma política diferente, né? sim. E assim, Mas ó, assim, sempre tem um jeito de enviar que sim. está sendo contornado. Tem uma E aí pergunta aqui. você envia também pelo Telegram. É, Fala. exato. O Mário Ângelo Lopes pergunta se utiliza um formato de spam para enviar fake news. Eu acho que você estava explicando isso e eu acabei te interrompendo. Mas Sim. o que o spam, como é que o spam está relacionado à fake news? O spam também é uma das ferramentas. Quando eu falei do spam, eu falei de um dos algoritmos mais antigos que a gente tem assim, conhecimento. Quem não é da área, né? Quem não é engenheiro, quem não é cientista da computação, o que conheceu primeiro? Foi o spam, depois os cookies de rastreamento, todos esses algoritmos de inteligência artificial que a gente tem um pouco mais de conhecimento, porque existem um monte que a gente não conhece, até porque eles são opacos, até porque eles não têm o seu código aberto, porque eles são proprietários, até por que não, né? Eles são proprietários, os proprietários não vão querer abrir, não tem o menor interesse em abrir. Então, quando você tem uma fake news, ela é enviada de todo tipo, desde pelo e-mail, que pode ser um spam, pelo mensageiro eletrônico, que quando não consegue pelo Zap, vai pelo Telegram também, agora em outros, inclusive, o velho SMS, e nas redes e nos sites que são pseudo-jornalistas, né? Os sites que imitam a arquitetura de um site mainstream, ele imita a fonte, ele imita a cor, ele imita até o nome, ele põe um nome parecido, e esses sites de fake news também vão espalhar. Então, você tem vários tipos de espalhamento, humano, orgânico e o espalhamento pelos bots, que vão abrir esses perfis e vão cada vez mais espalhar. Mas eu ainda entendo a sua pergunta, Haroldo, que por que a direita e não a outra? Então, a minha opinião modesta é que quem está querendo espalhar mais, quem é mais da vibe de espalhamento de fake news, entendeu? Talvez as outras, o centro, a esquerda, as outras linhas políticas não são tanto, sabe? Elas são também, porque a gente vê em todas as áreas, mas elas não são tão afiadas nessa coisa do dia a dia, porque são fábricas de cliques, é uma grande Um indústria. fenômeno interessante, uma coisa que eu acho interessante, Magali, é que eu percebo que muita gente, eu percebo, não tem, não só eu, mas há muito, tem gente que espalha fake news sabendo que é fake news. E eu não estou falando aqui dos profissionais de fake news, Sim. porque essa é uma questão que eu queria falar também com você, porque você tratou disso no artigo recente seu, sobre a profissionalização da fake news, né? Que isso Uhum. é um fator de diferença entre o que existe hoje e o que existia no passado. Mas, vamos falar disso daqui a pouco, mas tem pessoas que espalham fake news sabendo que é fake news. E como é que isso funciona? Essas pessoas não irritam as outras, elas não incomodam os amigos, as pessoas não ficam. E por que elas continuam? Elas não têm uma reprovação, e nesse aspecto, as redes sociais não são responsáveis também por isso, porque elas sabem que os espalhadores de fake news são as mesmas pessoas de sempre. Eles são denunciados, são não sei o quê, mas as redes sociais não banem eles. Não. Então, posso responder? Claro. Então, assim, na verdade, o que eu estudo e começo a imaginar, que quando essas pessoas estão compartilhando fake news, até sabendo que é uma mentira, é porque ela está ali pela crença dela. Então, ela quer acreditar naquilo. Vamos supor, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil.
Vamos pensar no clássico mamadeira de piroca. Muita gente que mandou mamadeira de piroca sabia que não existia mamadeira de piroca. Por que ela manda? Exatamente. Essa é uma fake news das mais clássicas e mais, né, chocantes. Mais ridículas e mais fáceis da gente discutir. Exatamente. Agora, a pessoa ela tem tanto bode da outra pessoa, ela quer tanto esse candidato e não o outro, que ela vai replicar o que for. Porque vai, sabe, vai confirmar ali, é um viés de confirmação dela. Eu não quero, ou vamos supor, na época era o PT. Eu não quero o PT, então eu sou antipetista. Então eu vou replicar tudo que vão falar mal deles, entendeu? Porque vai fazer com que... E outra, também tem um detalhe, Haroldo, que a pessoa, ela também quer aparecer. A pessoa também quer cliques. Ela também quer compartilhamento. Então, mesmo que as outras pessoas cheguem, olha que absurdo que você está mandando, ela está ali na baila. O post dela está ganhando notoriedade, porque está na timeline de todo mundo. Fale mal, mas fale bem, falem de mim. Então, a pessoa também quer criar polêmica, a pessoa quer, sabe, aquilo que eu já falei no começo, ela quer ficar tranquila com a crença dela, ela não quer, sabe, ter nenhum tipo de irritação, ela não quer o PT, então ela vai soltar tudo que for. E aí a gente vê os absurdos, né? Agora a gente também vê gente que publica uma fake news e depois se arrepende, também existe. Olha, gente, eu publiquei uma notícia falsa, foi sem querer, nem li direito, mas aí já foi, entendeu? A coisa já viralizou, já ganhou um corpo. Então, muita gente também faz isso de propósito. Já ouvi casos de gente que faz, eu vou mandar, depois eu me desculpo, né? Então, também tem o verdadeiro que realmente foi ludibriado e achou, aí não seria dessa fake news que é muito escabrosa, mas seria uma fake news mais branda, porque a fake news ela está dentro de um guarda-chuva enorme que seria a desinformação, que aí tem várias categorias de desinformação, né? De informação. Aliás, eu acho que a Cecília estava aí na tela, até fala. As mídias tradicionais ou empresas jornalísticas de grupos empresariais aqui no Brasil praticam notícias falsas ou escamoteadas antes de existirem as redes sociais e os algoritmos. Ou seja, está entrando aí na desinformação, né? Na desinformação. Às vezes você tem uma notícia que ela é verdadeira, mas ela está fora de contexto. Vamos lembrar de uma bem também impactante. O próprio Drauzio Varela falando da vacina logo no comecinho, depois ele se desculpou. Depois ele falou, não, gente, não é isso. Mas aí a coisa já tinha viralizado. Então, assim, você pode tirar do contexto, continuar usando essa informação. Você pode pegar um texto e fazer um Frankenstein nele, pegar umas partes, como manipular mesmo. Você manipula uma informação com várias informações verdadeiras, porém manipuladas, cortando partes. A Ruth pergunta se tem temas mais sujeitos a serem disseminados em forma de fake news. Olha, existe... no meu trabalho, eu estudo mais a esfera política por conta desse ataque, né, desse impacto na democracia. Porém, a gente tem as teorias de conspiração, a gente tem as pessoas falando de antivacina. Então, assim, existe na área de saúde, que é muito delicado, né? Porque aí tem também os algoritmos do bem. A gente sabe que os algoritmos, em algumas áreas, eles trabalham para conseguir solucionar problemas mais rapidamente, que essa é a intenção maior. Porém, existe também o mau uso. Então, o lance não é o algoritmo, né? É o uso que você faz dele. Se você vai às vezes pode ser o algoritmo também, né, Margarida? É o algoritmo, mas é como ele está sendo enviesado, entendeu? Por exemplo, não, claro, matemática é como a linguagem, é com o uso que a gente faz da língua também. Exatamente, né? Exatamente. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, porque assim, quando o pessoal fala o algoritmo é discriminatório, o que é discriminatório são os dados que você vai imputar no algoritmo. Então, se você imputa... E como o algoritmo trata esses dados, né?
Acho que tem Então, duas pontas aí, tem né? várias pontas. Uma coisa é a fórmula matemática, né? É. A fórmula pode estar enviesada também. Então, também, você pode fazer assim, vamos pegar uma coisa discriminatória. Você pega, tem um trabalho bem bacana que é de palavras tóxicas. Acho que foi um trabalho lá do Interlab, né, do Chico. O que eles faziam? Eles pegavam, entrevistavam pessoas. Então, você tem que ver quem são essas pessoas, quais são as perguntas que estão sendo feitas para os dados, né? Como que você vai perguntar para os dados? Então, assim, que região que você está, porque tudo isso vai influenciar. Então, se você pega, eu lembro que o resultado dessa pesquisa, por exemplo, para nós, ali não batia muito, que, por exemplo, as pessoas falavam que bitch era uma palavra tóxica, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam isso à torta e à direita. E aí, no Twitter, o que acontecia? O trabalho tinha um aplicativo que depois, quando você ia lendo a timeline do Twitter, essas palavras tóxicas, elas apareciam invisíveis. Você não tinha como vê-las. Mas, ao mesmo tempo, elas não estavam apagadas. Tinha um pontinho. Então, se você quisesse clicar no pontinho, você ia ver a palavra tóxica. Agora, o que é tóxico para você? O que é tóxico para mim? O que é tóxico para uma pessoa que mora em outra região, que tem outra idade, entendeu? É muito complicado. Vai depender da equipe dos desenvolvedores. Muita gente põe culpa nos desenvolvedores, nos programadores. Ah, a culpa é do programador. Não é só dele, porque a equipe também precisava ser com uma boa diversidade, né? A equipe devia ter homem, mulher de todas as idades, preto, branco, amarelo. Tinha que ter todo mundo para que, quando você bolasse um questionário de perguntas com um aplicativo desse, tivesse atendendo a todo tipo de gente. Então, começa com a equipe, depois vem a lista das perguntas, depois vai para o desenvolvedor de como que ele vai, então, fazer o esquema matemático, para depois, aí o algoritmo vai ter a imputação, né, o input dos dados, a imputação de determinados dados e não outros. Então, conforme também vai aumentando a possibilidade de ter mais gente nessas áreas, gente com uma diversidade maior, tende a melhorar. Isso a gente sabe, com aqueles exemplos clássicos, né, das Mas não imagens. deveria ter também um certo controle, né, sobre as big techs, né? Porque, enfim, a abertura dos algoritmos se acha totalmente inviável. Eu acho, porque eles não têm interesse. Eles querem lucro, eles querem todo mundo clicando em tudo, eles querem engajamento, é a famosa palavra, engajamento. Eles não têm o menor interesse em abrir, eles não são Não, que eles não vão abrir de boa, acho que temos uma concordância. Mas você acha que existe uma política a ser feita para que isso mude? Para que os algoritmos sejam, pelo menos parcialmente, publicizados? Então, você vê que nessa pesquisa que foi feita no Twitter com os 7 países, nem a pesquisa está aberta em parte, né? Só os metadados, não está aberta, os dados brutos não ficam abertos por conta da própria privacidade. Então, eu acho difícil que você consiga, através de leis, de regulações e tal. E você também esbarra. A lei tem que ser feita de alguma forma, mas vamos supor, você esbarra numa espécie como é que é? De abertura da privacidade das pessoas. Vamos pegar um caso lá, o Cambridge Analytica, que foi o mais famoso também para as pessoas entenderem um pouco mais. Eles colheram os dados, não só seus, mas de todos os seus amigos, isso que é uma coisa mais louca, né? Então, assim, porque, obviamente, o algoritmo ele trabalha com seus dados e que com os dados dos seus amigos. Então, o que o amigo seu também lê tem a ver com você. Então, por isso é que é muito importante você só seguir gente que tem a ver, porque, né, se seguir gente que não é, vamos supor, da sua laia, vai complicar. Então, é assim, todos os seus amigos também, os dados também foram recolhidos. Aí, o que acontece? Na verdade, ali eles queriam os indecisos politicamente, para poder o candidato saber o que vai falar,
determinado grupo, ou saber o que vai falar de bom do candidato dele e o que vai falar de mal do candidato que ele quer derrotar. Então, quem que vendeu esses dados? Né? Uma rede social vende os dados. No caso da Cambridge Analytica foi o Facebook. O Facebook vai querer abrir esses dados? Vai querer abrir como que o algoritmo Não, o colher Facebook não vai querer, né? Ele vai querer. resistir até a morte. Mas você acha que essa é uma política a ser tentada pelos movimentos sociais, para quem quer mais democracia na rede? Sim. É que eu sou um pouco cética, mas o ideal Tudo é a bem. gente ter mesmo. Ninguém está obrigado a você ser otimista aqui. Pode falar o que você acha, só estou falando que seria ideal. É que realmente os ativistas batem muito nessa tecla, né? Mas eu acho tão difícil, até porque quando você abre o código, você abre os dados. Porque não adianta abrir o código. E pensa bem, o que te adianta você saber o código do algoritmo? O que interessa é assim, quem que está por trás? Porque o código ali vai formar o algoritmo para fazer alguma coisa, né? Para fazer um direcionamento, para fazer uma análise, descobrir coisas das pessoas. Código é o código, é uma coisa matemática. Agora, quem está por trás? O que essa pessoa que está por trás quer? Né? Para quem ele trabalha? Quem ele quer embutir na pessoa, modular o pensamento dessa pessoa? Isso que interessa mais do que o código pelo código. Porque o código do algoritmo são milhares de linhas e linhas e linhas e estão mudando o tempo todo. Então, para que então, eu estou trabalhando um algoritmo? Tá? Começo a trabalhar com ele hoje. De uma em uma hora eu tenho que entrar nele, porque ele muda. E são milhões de linhas de código, sabe? Que ficam o tempo todo se alterando. Se você vê Ou seja, tecnicamente é muito difícil fazer uma leitura política desses dados matemáticos, dessa fórmula matemática. Exatamente. Abrir o código é bobagem. O que precisa saber quem que está por trás. Que nem a gente ficou sabendo quem que estava por trás da Cambridge Analytica. Chegamos naquele Robert Mercer. A gente descobrir quem é que é um direitista, que quer fazer com que o mundo seja de direita. Quem são essas pessoas? Para quem que eles trabalham? Aí a gente descobre que o Steve Bannon veio para o Brasil e conversou com o filho do presidente. Então, assim, essas pessoas que a gente precisa descobrir, onde eles querem chegar, como que eles estão trabalhando. Aí se estão fazendo, por exemplo, disparo em massa, que é proibido, denunciar, entendeu? Isso sim, agora abrir o código é uma coisa muito dos engenheiros, dos matemáticos, e tá bom, abri o código, consegui abrir o código, e o que eu vou conseguir fazer? Se eu vou craquear esse código para pagar, tal, eu tenho que ficar fazendo isso o tempo todo. Se eu for um hacker e quiser hackear para melhorar, também eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. Então, nem o cracker, nem o hacker não vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema é descobrir quem que está. E também não é só o programador. O programador pode ser assim, o cara lá, o manda-chuva, vai dizer, eu quero que você faça uma programação para isso, isso, aquilo. Aí sim, o programador vai lá e faz, porque né, é o profissional lá. Mas não adianta também só chegar nele, tem que estar. Quem que mandou ele fazer isso, sabe? Tem que ir para as bases mesmo. O Magali, eu queria voltar no assunto da profissionalização da fake news, porque isso é uma coisa que não está muito claro na cabeça das pessoas. Por que enfim, é preferível chamar de fake news o que acontece a partir desse processo? E como é que se dá esse processo? E quando ele se dá? Então, na verdade, assim, as empresas são contratadas. Então, vamos supor, eu entro na política... As empresas que produzem fake news, é isso? Sim, é uma indústria. Ou seja, e o que elas produzem? Elas produzem notícias, memes... Também. Então, você tem de tudo. Você tem notícias, você tem memes, você tem vídeo, você tem deepfake, você tem áudio deepfake, você tem todo tipo de ferramenta para construir fake news. Como elas funcionam tem aquele cara que simplesmente não gosta de alguém e começa a falar mal, não é esse que a gente está comentando, né? Vamos falar da indústria mesmo. Tem as pessoas que ganham dinheiro com isso, ficam só clicando numa fake news e ganham, acho que por hora. É um trabalho
né? Horrível, quase que escravo, fica horas e horas clicando, são as fábricas de cliques, e tem aquelas pessoas, você lembra da história dos macedônicos, né? Daqueles meninos, que teve até documentário, eram rapazes que queriam ganhar dinheiro. Então, eles pegavam, por exemplo, a Hillary Clinton e começaram a falar mal. Aí eles conseguiam um monte de visualização, conseguiam monetizar e tal. Quando eles começaram a falar mal fazer sites falando mal do Trump, eles viram que ganhavam mais dinheiro. Então, para eles, tanto fazia, entendeu? Quem era quem. Eles queriam qual o cara que vai me dar mais dinheiro, que vai me dar mais retorno. Então, eles faziam fake news. Aí era uma coisa, digamos assim, de um grupo de pessoas. Então, tem o cara que fala mal, faz uma fake news pessoal, tem grupinhos de gente querendo ganhar dinheiro e tem também a indústria. A indústria, você paga uma empresa, como, por exemplo, uma Cambridge Analytica, que já deve existir outro nome, e você contrata, né? Eu quero derrubar tal candidato. Aí ele vai achar, ou vai fazer perfil de quem apoia esse candidato, principalmente daquela turma que ainda está meio indeciso, ou então um povo meio vulnerável, ou um povo que, sabe, facilmente enganado, porque eles estudam a personalidade das pessoas, né? Porque os dados te dão tudo isso. Então, eu quero atingir esse pessoal. Ou então eles percebem pelas pesquisas que tal região do país está mais pendendo para um candidato do que do deles. Então, eles vão centralizar mais naquele país. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão ver os problemas daquela região, tal. Eu falei país, não, mas uma região, e vão produzir, né, informação fraudulenta para fazer com que a pessoa vote naquele candidato do interesse deles, está pagando, né? Se você vê bem, isso sempre ocorreu. Então, vamos pegar lá atrás, desde a publicidade, a propaganda e publicidade. Então, antigamente, você não tinha as redes, você também fazia aquelas pesquisas de perfil. Então, tinha, numa rádio, por exemplo, quem ouve essa rádio, de que idade que essa pessoa tem, se é mais homem, se é mais mulher, grau universitário, você tinha lá né, o perfil daquele ouvinte, ou o perfil daquele leitor de um jornal. Então, a propaganda ela já fazia isso. No caso da política, a propaganda política também trabalhava com esses perfis, só que era muito menor. A televisão tinha um pouco mais, mas era mais difícil de você achar perfil também mais fechado dos telespectadores. E aí a propaganda já trabalhava com isso. A gente pode dizer que ela é a grande culpada das fake news. Por quê? Porque ela também usava desses subterfúgios, né, para poder incutir mentiras nas pessoas, né, colocar os seus candidatos na roda de conversa, né, bombar plantar notícia, tudo. A propaganda sempre fez isso, só que agora tudo é uma escala maior. Então, a velocidade, a escala mesmo de pessoas que você consegue descobrir quem é muito maior por conta não só dos algoritmos, mas por conta da Big Data. Porque você tem mais dados para poder, né, raspar e descobrir quem é quem para poder mandar material. Então, a publicidade continua, ela vai te vender coisa que você pode não querer, ela vai te vender coisa, ela vai fazer com que você vote no candidato da campanha política que eles estão trabalhando. Né? Não tem muito. É ainda um esquema meio como se fosse a propaganda e publicidade de antigamente. Ô Magali, Só com tem um mais. tema que você tem tratado que eu acho que é muito importante, que talvez pegue o ano que vem, que você mencionou rapidamente, que é os áudio deepfakes, né? Que assim, tem duas histórias aí, tem o deepfake e tem o áudio deepfake. O áudio deepfake é um tipo de fake muito específico, com algumas características. Queria que você explicasse o que é deepfake e por que a questão do áudio deepfake é importante a gente estar atento para o ano que vem, principalmente. Para as eleições do ano que vem. Exatamente. Para o ano que vem,
eu acho, aí também é uma suposição minha hipótese é que no ano que vem a deepfake vai ser uma coisa bombástica. Primeiro que já está ficando mais fácil de você produzir. Então, para quem ainda não sabe direito, deepfake seria você pegar... Tem duas formas de deepfake de vídeo. Tem uma que é você pega o vídeo de alguém, coloca na boca dele coisa que ele não está falando. Né? Então, você pega várias falas dele, separa, daí vai montando as frases, né? Você vai montando como se fosse... Hoje é muito mais fácil também, que você coloca isso no computador e vai recortando, né? Para editar áudio hoje no computador é muito mais fácil. Na época que eu fazia rádio, tinha que cortar com a gilete, né? Os rolos. Então, dava para editar, mas tinha que cortar com a gilete, colar ali com o durex. Mas, enfim, hoje é muito fácil você manipular o áudio. Então, você coloca na boca da pessoa. Outra coisa que eles fazem de vídeo é fazer uma nova cara. Então, você pega várias faces, né? Várias carinhas e monta uma cara que não existe, né? Ela é uma cara montada. Também existe isso. E aí pode pegar, por exemplo, uma voz de alguém e aí você pode pegar aquele vídeo e viralizar aquele vídeo de uma pessoa que está falando um monte de besteira. Ou não é besteira, mas algo que você quer Ou que as seja, pessoas... fica impossível você criminalizar alguém, a não ser que você descubra quem fez, essa pessoa nem existe, mas ela parece parece uma pessoa como parece nós. real. E não é uma cara de robô, não. Se bem que hoje os robôs em vídeo eles são muito difíceis de você perceber, né? A gente tem no nosso ramo, né, do jornalismo, a gente tem âncoras, robôs, e a gente nem percebe muito que são robôs. Normalmente eles são de óculos, tal, disfarçam um pouco. Mas o grande problema das deepfakes, porque primeiro quando você fala deepfake, todo mundo acha que é áudio de vídeo, né? Que são as mais conhecidas, as mais comuns. A primeira grande conhecida foi aquela da Michelle Obama, mas no começo o áudio era o principal, porque quando você via o vídeo, a boca ela ficava meio borrada, sabe? Ficava meio esquisita. Então você percebia que era deepfake por causa da boca. E deve existir, Não assim, exige mais processamento, mais trabalho e tal. O áudio de exatamente. fake Depois foi não, basta você melhorando. ter um. Porque se a gente pegar uma pessoa como o Lula, por exemplo, o Lula tem 40 anos de entrevista em rádio, TV, não sei o quê. Ele já falou todas as palavras do mundo. Se tiver Sim, um você bom monta. programador de áudio, monta o discurso que quiser do Lula, falando o contrário do que tudo ele disse na Olha, vida. Haroldo, não precisa nem ser bom. Basta um editor de áudio que ele consegue fazer isso. Porque assim, aí eu estava falando do deepfake de vídeo. Então, deepfake de vídeo já está cada vez melhor, tem ferramentas até em rede social. No Instagram tem como você fazer, no Face, você faz aquelas brincadeiras, coloca o seu rosto na cara de outra pessoa e acabou. Tá cantando, por exemplo. Tem muita deepfake de humor, tem essa também. Aí começam a ter as deepfakes de áudio que as pessoas ouviam a voz e falavam, nossa, é ele falando. E acreditava. Então, é complicado porque é mais fácil ainda, você não precisa de horas de computador, se bem que esse número de horas também está diminuindo, mas você não precisa de horas de computador, por isso que eu falei, não basta um editor de áudio, pega lá várias falas e vai montando, poucas falas bombásticas. E você lembra uma da pandemia, que foi o Mandetta falando, Comentário um engraçado do áudio Luiz. dele, né? Um áudio dele. Então, assim, você fica na dúvida. É a voz dele, mas ele está falando isso, não está? Então, o deepfake de áudio também está ocorrendo, até coloco um caso nesse mais recente paper meu, que simular a voz de um dono lá de uma empresa, de um dirigente de uma empresa, e envolvendo dinheiro, sabe? Envolvendo empréstimo. Então, pode acontecer isso. Então, assim, você tem a deepfake de texto e foto tem bastante também, né? É bom sempre te dar um exemplo. Lembra da Marielle sentada no colo de uma pessoa que não era, né? O namorado dela, e a gente tem fotos, então, assim, lembra do hominho lá na foto do UOL, pulando lá daquele acidente da TAM, não era o hominho. Então, assim, de foto a gente tem bastante.
de texto mais ainda, né? Que é aquele corta e cola. E por isso até que quando a gente fala em blockchain, pode ser uma possibilidade de a gente conseguir guardar o material jornalístico sem que as pessoas peguem, né? Pelo menos não tenham facilidade para pegar esse material e burlar e manipular, né? E soltar para frente. Mas aí quando você fala em deepfake, você fala, tem o texto, tem a foto, tem o vídeo e tem o áudio. E o vídeo está embutido o áudio. Às vezes a deepfake do vídeo, ela é principalmente o áudio que você trabalha. É principalmente o áudio. E todo mundo fala de deepfake de vídeo. Por isso que eu fiz questão de falar do áudio, porque é audiovisual, né? Numa deepfake de vídeo. E eu acho assim que agora, para as próximas eleições, eles vão fazer altas produções de deepfake, de todos os seus meios, entendeu? E possibilidades. Como lidar Vai ser num ambiente assim, tóxico, digamos assim, como esse que a gente está vivendo, há alguns anos e cada vez mais tóxico? Como lidar, como tentar barrar isso? Você imagina alguma forma possível? Como lidar com as fake news e com os deepfakes no ano que vem? Boa pergunta. É o que todo mundo precisa saber, né? Então, assim, tem setas apontadas para todos os lados. Uma delas que a gente está vendo aí são as regulações, né, os PLs e tudo mais, que tem tanto querem regular o marco com algum marco, né, o marco legal da inteligência artificial, que entram os algoritmos, mesmo a própria internet. Você tem as leis, que aí esbarra muito em censura, né? Quem que vai dizer que é mentira ou é verdade, né? Quem é essa pessoa que vai dizer? Complica bastante. Então, eu lembro muito que o DM Guettico, que é um amigo meu vizinho também, considerado o pai da internet, ele comenta, né? Ele fala assim: se o carteiro tem aqui te entregar uma carta, você abre a carta e tem lá uma pessoa te xingando, você vai bater no carteiro? Você vai lá dar um soco no carteiro? Então, é algo a se pensar. Então, é muito difícil também a gente regular a plataforma, regular atitudes, né? Banir as pessoas das redes. Você vai banir, por exemplo, você vai banir o presidente falando asneira, você precisa Aliás, registrar tudo que ótimo ele fala. tema, ótimo tema. O É. que você achou do banimento do Bolsonaro depois dele espalhar que a vacina da AIDS? Então, quando você entra nesse assunto tão delicado que tem a ver com vida e morte, você fala, nossa, não, ele não pode dizer para as pessoas não tomarem a vacina. Você fica querendo banir o cara. Né? Primeira coisa que você pensa. Mas se você dá essa possibilidade para uma plataforma fazer isso, amanhã ela vai banir você. Então é muito complicado. Eu acho que tem que ter punições. De repente, tira do ar aquilo, só aquela frase, ou então tira do ar por um tempo, ou coloca um selo em cima dizendo que aquilo lá é mentira. Não sei, teria que pensar, mas a princípio é censura. A princípio, o ideal é que a rede, que a internet fosse livre, continuasse sendo livre, porque da mesma forma que vão banir um, vão banir todos ou todos que não interessam. Esse cara está falando uma coisa que não me interessa, vamos derrubá-lo. Então, também não é por aí, mas tem que ter alguma forma de brecar que esse cara fale isso. Agora, por exemplo, ele está fazendo vídeos no canal do filho, que ele também não poderia, porque se ele foi banido, né, do YouTube, ele não pode estar no YouTube alheio. Mas, assim, vamos banir por um tempo, porque, assim, a mesma coisa você, como jornalista, lá no chiqueirinho, lá na grade, e falar, não vou reportar o que ele está falando, porque ele está falando muita besteira. Você precisa reportar como jornalista, porque a gente precisa pôr na história quem foi essa pessoa, o que essa pessoa falou. Tem que estar registrado, entendeu? Nos anais, tem que estar. Infelizmente, entendeu? Agora, o que a gente pode fazer é por uma outra via, é tirar o cara, é impeachment, sei lá, mas não isso, não abrir portas para que a censura tenha algum tipo de domínio das pessoas no mundo inteiro falando. As pessoas tiveram tanto tempo
impossibilitadas de ter voz, agora que ela tem voz na internet, nas redes, não sei o que, elas vão ser banidas? Ela vai falar Magali, algo é mentira ou nós não é? estamos chegando, nós estamos No chegando final, né? perto de 1 hora, mas eu queria ler o comentário do Luiz aqui sobre falar que as escolas desde cedo ensinam as crianças a identificar fake news nos países escandinavos. Né? Isso aqui no Isso é Brasil, verdade. em tese, É, isso faz é um bom parte ponto. da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum. Né? Não sei se as Sim. escolas estão conseguindo implementar, mas faz muito parte, aparece em muitos momentos da BNCC, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Vamos ver se, mas não sei se isso vai ter efeitos práticos já para o ano que vem. Eu acho que essa é uma Eu preocupação acho que todo que mundo é tem. a longo prazo, né? Então, quando eu É. estava respondendo quais seriam as saídas possíveis, eu acabei falando, desviando e falando de outra coisa. Mas uma das coisas é a regulamentação, então arrumar um jeito de regulamentar sem censurar. Outra coisa é a educação midiática, que eu acho que tem que vir desde a infância, mostrando para a criança como ela pode ser crítica, não aceitar tudo que lhe vem facilmente, né? Tem que ter um espírito crítico e saber escolher o que vai consumir na internet. Outra coisa é experimentos em plataformas como blockchain, que eu acho que já tem vários jornais, tem mais de uns 200, a última vez que eu vi, em redações em blockchain, que ajuda a, pelo menos, a guardar o material. Você também tem a possibilidade de, que eu falo, enganar o algoritmo. Engana o algoritmo, sei lá, fazendo pequenas ações que ele possa ficar perturbado. E o que mais que a gente pode fazer? Falar, como eu estou falando agora, pesquisar, né? Tentar entender, porque como eu falei no começo da nossa conversa, é um assunto complexo, é difícil lidar. A inteligência artificial é uma tecnologia super nova, se a gente for pensar, de uso, né? Porque ela vem desde os anos 50 com esse nome, mas teve altos e baixos, né? Os invernos da inteligência artificial, e agora que ela está sendo realmente usada. Então, assim, ver esse uso, trabalhar a questão principalmente ética, né? Que está por trás desses usos. Quanto tempo a gente tem ainda? Não, a gente já está estourando, mas tudo bem. Antes da gente encerrar, eu queria. Você, por muito tempo, foi professora de radiojornalismo, né? Como você vê, mudando um pouco de assunto aqui do que a gente falou até agora, como você vê a volta aí dos podcasts? Como Olha, você acha que podcast é rádio? não, não é áudio, seria áudio. É áudio, mas assim, é um áudio que você pode ouvir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, mandar para todo Mas, mundo que você mas quiser, você não precisa é uma baixar, volta você do ouve em rádio? streaming. Tem um parentesco com o Olha, rádio? tem porque é áudio, né? Audiofonia, mas acontece que o rádio ele nunca não precisa ter uma volta, porque ele nunca foi, né? Ele sempre tem os altos e baixos, ele cai um pouco, daqui a pouco ele volta, porque mesmo com a internet, ele foi um dos primeiros meios que foi para a internet mais rapidamente que todo mundo, até por ser mais fácil também. Então, ele tinha os seus sites na internet, muito antes do vídeo na internet, até da imagem, porque a imagem demorava para carregar. Não sei se você lembra, né? Ficava assim, até o banheiro voltava e ia Esse é um livro da carregar. Magali, ó. O Igor pôs na frente da Exato. gente, mas a gente ainda está no cantinho, que é um Não, livro deu para sobre ver. rádio dela, Obrigada, Igor. Manual Prático. Então, agora você tem o rádio sempre do lado, porque com o trânsito você fica ouvindo rádio, você não dá para você fazer outras coisas, assistir televisão e fazer comida, então você ouve rádio. Então, o rádio ele nunca vai morrer, porque ele está no celular, você ouve rádios no mundo inteiro. Então, assim, os primeiros, quando eu comecei a estudar o audiocast, que eu nem chamo de podcast, eu chamo de audiocast, foi lá em 2004, quando começou mesmo. Porque eu estava estudando, fazendo um mapeamento das rádios na internet, que eu não chamo de web rádio, porque elas estão também fora da web, e na internet, e aí estourou o audiocast naquele momento. Depois deu uma baixa, não sei se você lembra, e agora voltou com tudo, né? De uns anos para cá, voltou com tudo.
Então, é uma coisa viciante, como o rádio né? É gostoso de ouvir, é fácil ouvir, você leva para qualquer canto, né? Eu tenho rádio aqui que é a manivela, então você não precisa nem de bateria. E o rádio não vai acabar, e o audiocast está aí com força total. Tá certo. Magali, a gente deu 1 hora, falei para você que eu nem ia deixar de passar de 1 hora, passou, a conversa foi boa. Muito obrigado a você, a todo mundo que acompanhou, fez perguntas, mandou notícias. Queria convidar novamente as pessoas a apoiarem o jornalismo de Ópera Mundi. Nós temos assinatura solidária, está passando o endereço aí embaixo. Pode ser membro do canal, pode fazer superchat e pode dar um pix para a gente também, que também passou aí. O Igor vai pôr de novo. Magali, volte sempre e até mais. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada. O Igor cortou. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.